Por exemplo, eu estou falando esses dias a respeito, começando aqui de Isaías. O Isaías era um profeta muito usado por Deus. Deus teve vários profetas usados. Segundo os teólogos, ele era o mais iluminado. Aqui ele tá revelando a conversa entre o pai e o filho. Olha, antes mesmo de Jesus ter nascido. O filho era a palavra, o verbo. Veja o versículo 6 de Isaías 49. Eles vão colocar também aqui para você poder ler aqui dos lados. Disse mais, já havia falado: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel? O pai conversando com o filho, e o filho disse: eu vou. Você vê como é que são as coisas. E ninguém saberia disso, mas está aqui na Bíblia, tem que ler a Bíblia. Aí diz assim mais aqui, olha: também te dei para a luz dos gentios. Falando para Jesus, você vai ser a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Oh, glória a Deus. Você vê que antes de Jesus vir, o Pai já tinha tratado tudo com ele, ensinou o que ele ia fazer, e ele não saiu da escrita. Ele disse: olha, tudo que eu falo, não faço de mim mesmo, nem falo de mim mesmo. É que eu vejo o Pai fazer, falar, então eu estou fazendo o que ele mandou. E aí nós devemos aprender também. Quando é que Deus fala comigo? Quando você está lendo a Bíblia, a palavra fica viva para você, você desperta: mas essa palavra é comigo, é mesmo. E dentro dela está o poder que você precisa para resolver os seus problemas. É só você abrir a palavra, meditar, né? Que ela se abre, você pega esse poder e você vai firme. Mas não vai de qualquer maneira, não. A gente não pode ir com medo, talvez não vai dar certo. Com Cristo sempre dá certo. A outra mensagem que nós estamos fazendo é um estudo da passagem de Israel para entrar na Terra Santa. Eles vieram lá do Egito. E nós vimos no culto anterior que eles tiveram 2 travessias do Mar Vermelho. O Mar Vermelho teve uns dias aí que a internet mostrou, que os cientistas descobriram que no fundo do Mar Vermelho está uma opção de roda de carroças lá, até um osso, um fêmur lá, tal. E pode ser verdade, eu não sei, eu não entendo disso, mas pode ser verdade. Mas que aconteceu porque Deus disse, Deus não ia mentir para a gente. E se foi, é só uma confirmação. Israel estava quase terminando a passagem pelo mar. O faraó veio com todos os exércitos dele e entrou para acabar com todo israelita. Não acabou com nenhum. Acabou sim, com todos os exércitos dele. Ele e seus exércitos faleceram lá, porque quando terminou, Deus disse a Moisés: pode tocar que a água volta. A água estava como se fosse uma gelatina ali. Abriu e eles passaram no meio. O interessante notar é que de um lado era 400 metros de profundidade, do outro 1.600 metros. Mas quando Deus fez os céus e a terra, ele deixou ali uma passarela submersa, larga, foi por onde Israel passou, que tinha de 20 a 80 metros de profundidade. Ali que o mar abriu ali, quer dizer, não foi todo o mar, abriu naquela parte, mas não foi até na profundeza, porque ali não tinha, estava a terra ali. Agora, por que tinha essa passarela? Porque quando ele estava fazendo, ele tem presciência, e ele sabia que o Israel ia passar ali um dia. Quando Abraão recebeu a palavra de Deus, Deus disse para ele assim: olha, daqui a 4 gerações de 100 anos cada uma, o seu povo vai para lá, vai sofrer muito, mas depois vai vir e vai tomar conta. Essa terra eu dou para vocês. O Josué foi um pouquinho limitado, não quero que isso fique contra ele, mas o próprio Deus disse: Josué, você é velho e ainda há muita terra por conquistar. E por que havia muita terra? Porque Deus tinha dito que era desde o mar Mediterrâneo até o Líbano, até o rio Eufrates. Tudo ali era deles. Deus disse: eu dou para vocês isso. Então não pegaram tudo,
Talvez um dia pegue, mas vamos ficar aqui na palavra de Deus. Aí no capítulo 3, diz assim, o versículo 1 eu já estudei com vocês. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim. Eles estavam num sítio onde tinha muitas árvores de acácias. As acácias estavam lá. Devia ser muito lindo o local, aquelas flores bonitas, aquele perfume, quando as flores desabrocham. E eles estavam lá, então eles partiram de madrugada e vieram até o Jordão. E ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. Ficaram 3 dias ali. Há um fato que eu falei de manhã, que o Jordão estava na época cheia, estava chovendo muito, então ele transbordava nas suas ribanceiras. Mas Deus podia esperar mais 2 meses ou 3, aí não choveria tanto, quase nada, e secava as águas, eles passavam tranquilo. Mas Deus não tem problema, pessoal. Deus é resolvedor de problemas. Deus fez um milagre ali, igual o Mar Vermelho, não, diferente. Porque o que Deus fez? É como se eles fizessem uma barragem, hoje não seria possível, com todo o conhecimento tecnológico, e em tão poucas horas. Eles fizessem uma barragem grande, que a água do Jordão ficou represada. E a que estava aqui, escorreu. E 3 dias depois, já não tinha, na hora, já não tinha mais água para eles pisarem em falso. Eles desceram até o fundo do rio e passaram do outro lado, todo mundo a pé. Mas por que Deus fez isso? A água ficou represada, mas quem segurou? Deus, irmãos. E foi segurando, e foi para uma montanha de água. Fazer montanha de água como se fosse gelatina, ele já tinha prática disso. E fez aquela montanha tremenda e não corria nada para ali. E depois, na hora de passar, eles passaram a pé enxuto. Não tente ensinar a Deus o que você precisa. Fala da sua necessidade e diga para Ele, me ensina o que eu tenho que fazer. Eu quero participar dessa tua glória. E passou. Versículo 3 agora. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor. Essa arca foi feita logo depois que passaram o Mar Vermelho, e eles então levavam a arca para onde quer que fosse. Era como se Deus estivesse dentro da arca, não era um respeito que eles tinham a Deus ali. A arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Então eles tinham que seguir a arca, mas ao mesmo tempo não podia ter um apressadinho de chegar e ficar do lado dela. Se colocasse a mão, eu morria. Teve um homem chamado Zá que colocou. Quando os filisteus a tomaram, depois devolveram, e devolveram em cima de um carro de boi. Então, teve uma hora que parece que ela ia cair, esse Zá foi segurar, ajudar Deus. Não podia, Deus não precisa de ajuda. Deus não quer que você ajude Ele. Deus quer que você creia que Ele faz a obra. Não, Senhor, vai ser assim assado. Quem falou assim foi o general Naamã da Síria, que era leproso, que veio até o homem de Deus Eliseu. E o Eliseu não quis nem falar com ele, ele ficou irado. Mas você não veio falar comigo? Eu pensei que ele vinha aqui, ia invocar o seu Deus, ia passar a mão sobre o leproso, coitado, desenhou tudo para Deus. Eliseu, não vai não. Só diz ele para banhar 7 vezes no Jordão. Eu não vou banhar coisa nenhuma, porque lá em Damasco tem os rios Abana e Fafá, que tem água cristalina, límpida. Eu então, se água cura lepra, eu me banho lá. Aí o tenente de ordem chegou, general, vamos devagarinho. Se eu tivesse pedido uma coisa difícil, eu faria. Então, pediu uma coisa fácil, não custa. Antes de falar qualquer coisa, vai lá e mergulhe. São 7 mergulhos. Volta, 2º, 3º, 4º. Se no 7º não acontecer, esse cara é um picareta. Tá bom, então vamos lá. E mesmo assim, cheio de dúvida, de ira, mergulhou uma vez. São 7 generais, já faltam 6. Mergulhou o 2º, olhou, general, faltam 5, faltam 4, 3, 2. É agora, hein? Quando ele fez assim, começou a chorar. A pele dele era como a pele de uma criancinha, novinha. Irmão, que Deus é esse que muda a pele de uma pessoa? Não tem jeito para o homem, mas para Deus tem.
O homem faz transplante, tira de uma parte, coloca aqui, costura direitinho, dá remédio para não ter problema e ainda leva tempos. Se você é moreninho e tirar uma verruga, vai nascer branco, vai levar aí uns 2 anos para voltar a sua cor. Mas Deus não é na hora. Tirou aquela pele toda leprosa do homem e ele orou, parecia um bebê recém-nascido. Esse Deus é o nosso Deus. Ele só quer que você creia. Ele quer ser seu companheiro, mas você não pode ficar só em casa assistindo, coisa bonita. Não, vem participar. Esse final de semana eu vou estar aqui com vocês, sábado 9, 14 e 18 e domingo 7, 9 e 11. Está chegando o final do ano. Você não vem buscar uma palavra para guiar você, uma luz para no ano que vem você ter toda a orientação de Deus? Venha que vai ser bom. Haja contudo distância entre vós e ela como da medida de 2.000 côvados, mais ou menos 800 e poucos metros, quase 900. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Então você vai só, marca cada um de vocês 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros, mas tinha que olhar. E a pessoa que não tinha catarata, tinha glaucoma, miopia, presbiopia, o que fazia? Que tempo não tinha óculos, não. Orasse primeiro para ser curado. Que ele não podia chegar perto, mas também não podia ficar longe. Deus dá um trabalhozinho para a gente. Aí ficava curado das duas coisas. E aí o que tinha mais aqui? Para que saibais o caminho pelo qual haveis de vir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. O caminho que Deus dá para você, você nunca passou. É o caminho da fé. Você não tem prática nele, mesmo que você tenha sido curado. Agora a palavra abriu para você ver a fé, é um caminho novo. Eu vou passar para ele, mas vou passar com fé. E se eu me perder? Se perde não. Você vai passar sabendo onde está pondo o seu pé e vai voltar com a sua bênção. Vou orar agora para quem tem qualquer tipo de problema de saúde e veio para receber oração. Você que veio, fique em pé onde você está, que eu vou orar agora. E isso bem rápido, que já vamos fazer a oração. Se você não tem problema, veio só participar, então continue participando. Deixa eu falar com você agora. Olha para mim. Você não vai fazer maldade com Jesus, Ele vai tocar em você. Essa reunião já está preparada desde antes da fundação do mundo. Jesus viria para sofrer a nossa doença, sofreu. E hoje você viria aqui, Deus já saberia de tudo isso e veio para ser curado. Você vai orar comigo agora, terminou a oração, você vai buscar a sua bênção. Sentiu que desapareceu, você levanta o braço e conta. Estava com isso, estava com aquilo outro. Porque se Ele curou de manhã, Ele está aqui hoje à tarde. Vai curar de noite, vai curar sempre. Desde a primeira vez que fizemos cultos aqui, até hoje Ele não parou de abençoar. Aqui já vimos grandes maravilhas de Deus. Talvez você fique sem jeito, você está meio gordinho. Aqui teve um homem aqui sentado. Se eu descobrir essa fita um dia, eu vou dar muita glória a Deus. Não sei onde puseram ela. Esse homem usava suspensório porque a barriga dele batia no joelho. Ele apertava aqui para poder andar, aquele barrigão. E na hora da oração, Jesus tirou o suspensório e caiu. E disse: o que houve aqui agora? O que aconteceu? Não, quando o senhor falou aí que o Deus da Bíblia não é bandido, eu comecei a rir. Não é bandido, não é bandido. E sumiu, tremia aqui e foi embora. Aqui já teve uma mulher chamada Sandra, lá na galeria, que teve um acidente com álcool, se queimou todinha. O braço ficou de 18 centímetros. Esse nós temos testemunho, 18 centímetros menor do que o outro. E na hora, fez assim. Jesus curou ela aqui. Ela veio aqui e disse: pessoal, não estou entendendo. A primeira vez que eu venho aqui já acontece isso. Meu Deus, onde é que eu estou? Eu tenho um carro especial, porque fizeram, porque eu com esse braço eu não consigo dirigir normal. Aí fizeram o especial. Deus quer fazer coisa especial na sua vida. Curve a cabeça e feche os olhos. Fala com Deus tudo que você precisa, mas fala com fé, nada de negativo não. Eu vim buscar a bênção e vou levar, porque Ele diz: pede que eu te darei. Pode falar agora aí.
Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando. E eu quero ver o Senhor operar, Pai, fazer maravilhas. E tem caso aqui, ó Deus, que é praticamente impossível, como aquela mulher que anteontem ligou para mim e disse que o marido está com câncer nos ossos. Pai, eu já orei por ele, mas eu quero ver esse homem curado agora, e eu incluo ele nessa oração, e eu digo agora, todo espírito de doença que está perturbando essa pessoa, eu amarro você, amarro a sua perturbação, e proíbo você de existir mais nesta vida. Eu estou lhe ordenando agora e dizendo: mal, você vai sair, não importa o nome da sua doença, não importa o nome do sofrimento, a gravidade desse mal, você está amarrado, você está na minha mão agora que eu te amarrei, manietei agora, e eu vou te arrancar dessa vida agora, hein? Vai sair com todo o seu mal, hein? Com as suas pedras nos rins, pedras na vesícula, você vai sair com a miopia, presbiopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo, você vai sair com catarata, com glaucoma, com essa vista que escorre água, que arde, parece que tem pimenta aí. Eu estou mandando você sair dessa vista agora, sai do ouvido também, do tímpano, do canal auditivo, vai embora, em nome de Jesus. E você diz comigo: obrigado. Eu termino a oração. Pai, eu declaro que quem orou comigo agora está curado e liberto, em nome de Jesus. E você diz amém. Do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estava triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito, de grande maneira. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós estamos nos apresentando às pessoas com uma tristeza no nosso coração. O Neemias aqui, Deus o abençoou. Já viu que Deus transforma a maldição em bênção? E transformou isso aqui. Porque ele pôde abrir o coração, entender e falar da situação que estava o seu povo, que estava a terra dos seus pais. E ele ganhou permissão até de voltar e tudo. Mas eu quero falar sobre isso aqui. Como é que estamos nos apresentando diante das pessoas? Porque nós somos de Deus. Nós não podemos, mas pastor Jaime, eu não sou um artista, eu não sou um ator, eu não sei representar. Se eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma luta. Calma, nós vamos chegar lá. Vamos para o segundo livro aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda dentro do assunto. O capítulo é 2 também. Versículo 1. Mas deliberei isto comigo mesmo. O quê? Não ir mais ter convosco em tristeza. Diz: porque se eu vos entristeço, em quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Então Paulo está propondo no coração não se apresentar ao povo de Corinto com tristeza. Nós temos que pegar isso aqui. Como é que estamos nos apresentando? Podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar adversidades, mas não podemos nos apresentar diante dos amigos, diante dos familiares, com a tristeza no nosso coração. Por quê? Primeiro vamos ver uma coisa importante. Como é que nos apresentamos diante de Deus? Salmo 100. Quem lembra do Salmo 100? Esse que você conhece muito. Esse já é bem conhecido nosso. Versículo 2 basta para nós. Podemos chegar ao início do 3. Diz o que? O Salmo 100, versículo de número 2. Servi ao Senhor como? Com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Espera aí, eu estou com um diagnóstico de um câncer. Eu estou com um diagnóstico de uma lesão cardíaca, que eu tenho que passar por uma cirurgia, eu estou enfrentando uma crise no casamento, estou enfrentando uma luta com um filho, com uma filha, estou enfrentando um momento financeiro difícil, profissional. Veja o início do versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Então, seja qual for a situação, eu não vou me apresentar a Deus com tristeza. Eu também não vou me apresentar a ti com tristeza, mas primeiro a Deus, porque Ele é Deus. Então eu vou diante dEle e apresento a minha causa ao Senhor, apresento a minha situação ao Senhor. Domingo deste, antes de começar, eu acabei a reunião de oração, fiz a reunião de oração, 40 minutos com Deus. Todos os domingos nós temos 40 minutos com Deus. Aí eu reuni os obreiros da igreja,
os que usam uniforme, eu dei uma palavra para eles. Eu disse, às vezes estamos enfrentando lutas. Eu tenho dito para as pessoas na igreja, você olha um obreiro, olha uma obreira, um pastor, uma pastora, e você diz, pastor, obreiro, ora por mim que eu estou com câncer. E aquele obreiro também está com câncer. Você diz, irmão, ora por mim que eu estou com um problema com um filho muito grande. E aquele pastor também está com um problema com o filho. Mas qual é a diferença? Ele se apresentou a Deus, sabendo que ele é Deus. Para quê? Para mudar aquela situação. Então já vou na presença de Deus com canto. Deus, surgiu essa situação, surgiu essa adversidade, mas o Senhor é Deus para mudar essa situação. Aí nós fomos para Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse é bem estudado no nosso meio. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Capítulo de número 4, versículo 6. Diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Então, seja qual for a situação, então é uma doença que apareceu no meu corpo, mas eu vou servir a Deus depois na igreja, eu sou obreiro, entendeu? Eu sou pregador, eu vou servir. Eu não posso chegar diante de você contristado, triste, abatido, entende? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apresentar a Deus. Deus, surgiu essa doença, surgiu essa situação, mas o Senhor é Deus para mudar. Eu invoco o teu poder, a tua ajuda, coloco isso no teu altar, invoco o poder do nome de Jesus. Quando eu conheço o nome de Jesus, eu oro, essa doença está amaldiçoada, essa situação está repreendida em nome de Jesus. Aí olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda os vossos corações. Então, eu estou ali e você vê o obreiro tem paz. Mesmo enfrentando, eu falei, as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas. Nós temos, mas nós não somos atores. O profissional que alegra as pessoas, eu falo, palestra de circo, ele vai lá, está no camarim, ele se ajeita todinho. Bom dia, boa noite, né? Mas não, ele está ali representando. Ele não é um homem alegre, ele não é uma pessoa feliz. Ele está fazendo ali porque ele é um profissional para alegrar o coração das pessoas. Eu falei, bem, nós não. Nós realmente colocamos no altar de Deus. Por isso que nós temos paz e servimos a Deus com alegria. E chegamos aqui com o rosto não triste, não abatido. Por quê? Porque Deus guardou o nosso coração. Provérbios é um versículo da Bíblia que eu já citei várias vezes. Provérbio 15, versículo 13. E, meu irmão, se olha aí no espelho. Que isso, pastor Jair? Vamos ver aqui. Ele diz, o coração alegre, diga, aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando você não apresenta a Deus a sua causa, a sua situação, o seu coração está abatido. Por mais que você tente, olha para mim, disfarçar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Você nota. Mas é porque vem lá de dentro. Mas quando você apresenta a sua causa a Deus, é o que temos que fazer todos os dias. Porque estamos num mundo onde vamos ter problemas. Lembra do pregador? Um rapaz chegou para ele, um jovem, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu não quero ter problema com o diabo. Tudo bem, jovem. Fecha os olhos que eu vou fazer uma oração para você morrer agora. Ô pastor, eu não quero isso não. Amigo, você está no mundo onde o diabo está. De vez em quando você vai ter umas lutas, mas não temas, porque eu sou, não é o que diz o Senhor, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então nós temos que ver como estão nos apresentando diante das pessoas, como estamos nos apresentando diante das situações, como é que estamos enfrentando as situações. Temos que mostrar que seja qual for a situação, Deus está conosco. Capítulo 1, versículo 8. Bem, Daniel, para você entender, ele, como Neemias, também passou uma situação idêntica. Ele foi tirado da sua terra, seu país perdeu para a Babilônia, e lá na Babilônia ele foi escolhido para estar servindo a Nabucodonosor no palácio. Ele iria aprender o idioma dele, dos caldeus, a cultura deles, costume deles, durante 3 anos. E o rei designou a comida de Daniel com um dos outros jovens também.
E aquela comida tinha alguma coisa que Daniel não aceitou no coração. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Somos nós. Nós não podemos, de maneira alguma, entenda bem, nos contar. Você entrou numa empresa, você chega lá, você vê algumas práticas que não são boas. Coloque no seu coração: eu não vou me contaminar. Você pode ter entrado na política e viu alguma coisa, não se contamine. Não fique escandalizado, não. Até na igreja. Você ouviu conversinha, na verdade? Eu estava falando para um pastor, e igreja, entenda bem, é lugar de seres humanos. Até eu contei que um pastor uma vez falou: se assim encontrar a igreja perfeita, não entra nela não, hein? Por quê? Porque você vai estragá-la. Porque certamente não é de humano. Onde tem o ser humano, tem problemas, tem dificuldades. E eu contei, falei para ele: amigo, quanto maior é o trabalho, entenda bem, mais lutas você vai ter, mais adversidades você vai ter. É normal, é como uma família. Você tem um filho, só ele. Mas quando tem o outro é que faz, o pai, o mãe, o fulano, na verdade, já começa a reclamar um do outro. Se tiver mais filhos, é assim. E assim em qualquer lugar. Então Daniel entrou lá e disse: eu não vou me contaminar. Isso foi importante. Aí um pastor nosso, o pastor de Cotia, vários pastores deram mensagem na vigília. Alguém participou da vigília? Quem participou da vigília? Alguns participaram aqui. E foi muito, porque estava super lotada, nós tivemos centenas de pessoas do lado de fora. E ele falou uma coisa, ele deu o exemplo do rio Tietê. Nasce em Salesópolis, vai descendo, nasce puro. Mas se ele vai passando, o que acontece com o rio Tietê? Ele vai se contaminando. Dá para beber essa água daqui? Nem tomar banho, não é verdade? Não dá. Mas você vai continuando, e lá na frente, já indo para o Mato Grosso do Sul, que ele vai terminar lá no Rio Paraná. Até uma curiosidade, o Tietê não acaba no oceano, né? Ele vai para o Rio Paraná. Mas o que eu quero dizer, nós temos que passar pela vida sem nos contaminarem. E Daniel fez isso, pessoal. Mas foi muito lindo, linda a história de Daniel. E no reino de Nabucodonosor, ele se tornou uma potência. Se tornou um homem forte, um homem admirado e respeitado. Porque Deus deu capacidade a Daniel de interpretar sonhos. A capacidade de Daniel vinha de Deus, ele entendia isso. Por isso, ele não se contaminou. Busca a capacidade de Deus. Aí Nabucodonosor foi embora, como todo mundo vai um dia. Entrou o filho dele, Belsassar. Aí esse não tinha juízo, não. Pegou os utensílios da casa do Senhor e fez na festinha dele, lá, nas orgias dele. E aquilo não foi agradável a Deus. Estava ele lá com seus príncipes, seus grandes, quando de repente aparece uma mão, escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Ofazim. Ele: o que é isso? E todo mundo sabia que era algo sobrenatural, porque ele via a mão escrevendo, não tinha nada. Ele ficou atordoado, atormentado. A rainha disse: calma, rei. Tem um homem aqui, nessa época, Daniel não estava no palácio mais. Estava esquecido, estava jogado para algum canto. Mas entenda, Daniel não se contaminou nunca. Ele foi chamado. Ele interpretou: o rei, não é boa notícia não. Seu reino foi pesado na balança, foi achado em falta, e o seu reino será tirado. E foi tirado. Ele queria até presentear Daniel. Não. Isso foi dom de Deus, Deus que me deu esse dom, a ele toda a honra e toda a glória. E entrou um novo reino, medos e persas. E o rei Dario estava lá. E ele viu, como também Ciro, viu em Daniel o quê? Um espírito excelente. Ele ficou certamente conhecendo a história de Daniel, que Daniel era um transportado de Judá, mas que ele tinha dons espirituais. E ele via em Daniel algo excelente. Ele pensou constituir Daniel um príncipe sobre todos os príncipes e presidentes, uma autoridade máxima naquele país. Aí os homens tiveram dor de cotovelo e pensaram: vamos achar alguma falha nele. Procuraram e não acharam falha nenhuma. A Bíblia fala isso no capítulo 6 e é muito importante. As pessoas podem fazer o que for, não devem achar nenhuma contaminação em você. Não acharam nada demais em Daniel. Aí eles simplesmente notaram também uma coisa: ele é muito religioso, né? 3 vezes no dia ele dobra os joelhos e ora. Não, ele não era religioso, ele tinha comunhão com Deus. Aí eles: já sei, alguém deve ter dado a ideia. Vamos fazer uma lei aqui, e um decreto, e pedir o rei para assinar. Durante 30 dias, ninguém pode fazer um pedido,
a um rei, a um homem ou a um Deus, a não ser o rei Dario. Quando levaram para o Dario, ele disse, mas por que isso? E eles disseram, não, nós presidentes e príncipes, mentira que Daniel não estava presente, acordamos entre nós, está aqui para o senhor assinar, não tem nada demais, assina. Ah, tá bom, vocês querem, ele assinou. Depois ele viu que era uma armadilha. Porque os homens notaram, 3 vezes no dia, Daniel dobrava os joelhos e buscava a Deus. 3 vezes no dia ele cumpria, mas ele foi tão respeitoso, que a Bíblia fala no capítulo 6, versículo 10, que citamos bastante, uma coisa importante, quando ele soube, entenda bem, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, porque eles oravam voltados para Jerusalém. Mas reparem uma coisa, ele entrou na sua casa, ele não foi uma coisa de afronta, de escárnio, não. Ele já fazia isso, mas por respeito entrou na sua casa, mas está sendo vigiado até dentro de casa. Pessoal, o inimigo está olhando para você sempre, querendo procurar uma brecha na sua vida. E eles viram Daniel orando, porque 3 vezes no dia ele dobrava o joelho e fazia isso. Daniel foi denunciado, levado à presença do rei. O rei entendeu que era armadilha. O rei, a lei não pode ser revogada. Foi assinado com anel, agora só tem que cumprir. E teve que cumprir. E jogou Daniel na cauda dos leões. Mas Daniel, nós sabemos que o anjo do Senhor esteve lá e fechou a boca dos leões e não aconteceu nada com Daniel. Mas qual é a mensagem nossa aqui? Daniel não se contaminou, não se contamine. Mateus capítulo 24, versículo 13, vamos até lá? Mateus 24, 13, isso é bonito, hein? Mateus capítulo 24, versículo 13. Ele diz assim para nós, mas aquele que perseverar até o fim será, persevere em quem? Não se contaminarem, não se contamine, mas calma, mesmo que você tenha se contaminado, não esqueça que nós conhecemos um Deus que Ele é misericordioso, um Deus que é bondoso. Se falamos de Daniel que não se contaminou, poderíamos falar de vários que se contaminaram, mas também de pessoas que encontraram o amor de Deus, encontraram a misericórdia de Deus. Como é que é isso? Vamos para Isaías, capítulo 1. Tem uma senhora citou Isaías, mas não esse versículo que eu estou dando agora. Versículo 17. Isaías, capítulo 1. Versículo 17. Ele diz... capítulo 1, versículo 17, ele diz, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao alvo, tratai da causa da viúva. O 18, que é o nosso, vinde então e aguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E o melhor, entenda bem, é a comunhão com Deus. Eu vi um pregador de fora, já falecido, que não fala de Billy Graham, e ele falou, a Bíblia não diz que você tem que procurar a felicidade. Não, a Bíblia manda você buscar o reino de Deus. A felicidade está em quê? Em fazer a vontade de Deus. A felicidade está em andar na presença de Deus. Mas um dia você então se contaminou e saiu da presença de Deus. Se contaminou, não digo que foi como Davi, com um adultério, ou até mesmo com um homicídio, não, você se contaminou com desejos, ou com sentimentos, porque você foi humilhado, porque você foi traído, porque você foi prejudicado, então você se contaminou com ódio, com mágoa, com raiva, com revolta no seu coração. Não fique assim não. O bom é que você não tivesse contaminado. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia, mas se caiu, se levante, vá a Deus, não fique de maneira alguma com as vestes sujas, mas se apresente a Deus, como você está, do jeito que você está, quer dizer, você deve se apresentar ao Senhor e abrir o coração diante dele. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu me contaminei, eu deixei entrar, ninguém sabe, tem coisa que ninguém vai saber, nunca vai saber, mas Deus sabe. Não esqueça que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha
para o coração. E Deus, neste momento, está olhando para o meu coração, para o seu coração. Se você se contaminou, tem que ir. Ele fala aqui que ele vai purificar você. Esse Isaías, ele teve um encontro com Deus, no capítulo 6. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como a tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então vá. Ele continua fazendo a mesma coisa, ele vai tirar. Eu me contaminei, Deus, eu tenho me contaminado com o meu olhar, então diga a Deus: santifica o meu olhar. Me toca, Deus, com brasa do altar. Hoje não é propriamente as brasas do altar, mas é o sangue de Jesus. Mas tem que ir a Ele, tem que confiar nele de todo o coração. Isso que é importante. Mas vamos voltar a falar que o bom é que você se mantenha como Daniel. Entenda, sempre, sempre, sem se contaminar. Mas se contaminou por algum motivo, deixou a contaminação entrar, vá a Deus, clame a misericórdia, clame o perdão de Deus que Ele tem. Se você ficar, você vai ser uma coisa bonita aqui para nós. Eclesiastes 9:8. Esse é lindo. Ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Todo tempo, irmão. Não deixe o diabo te sujar. Mas repito, caso você tenha se sujado, não fique sujo. Não fique. Vá a Ele, como Isaías falou em 18. E você fale com Ele: Deus, me purifica. Eu não quero ficar contaminado. Porque você vai ser envergonhado no mundo espiritual. No mundo espiritual, você está sendo mostrado. Entenda? No mundo dos homens, talvez não. Você mantém uma aparência. Você já viu alguém falar cara de crente, pinta de crente, mas não tem sido muito crente, não. Mas no mundo espiritual isso está visível, e aí você é envergonhado. E Deus não quer de maneira alguma que a pessoa seja envergonhada. Então ela deve ir ao Senhor, para que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção de Deus, não vai faltar. Você pode ter certeza, lutas, você pode ter, mas você nunca vai se abater. Você tem um óleo sobre a sua cabeça. Você está jejuando, você coloca o óleo sobre a sua cabeça, ninguém percebe, você está na presença de Deus. Então esse é o toque que Deus colocou no meu coração. Que chame o povo para quê? Para a santidade. Chame o povo para a comunhão com Ele, porque aí Ele vai fazer maravilhas. E Deus também estudam para poder ajudar e sobreviver. Quando você for, não aceita. Às vezes querem me dar de graça por ser mais conhecido. Não, por favor. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Eu não vim aqui para receber presente, vim aqui para poder fazer uma consulta e pagar. E é o que eu preciso, e devemos agir dessa maneira. Amém? Parece que vocês engoliram o fôlego agora aí. Tudo bem, então valeu a palavra. Vai valer mais essa aqui que Deus colocou no meu coração, Salmo 101. Olha que eu estava falando de Isaías, vou deixar Isaías para outros dias. Lá no 49, muita informação boa. Aqui no Salmo 101, versículo 6, é algo para você meditar. Veja o que Deus está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Se você for fiel da terra, porque os anjos já são fiéis a Ele, Deus então está olhando dia após dia, para mim e para você, se nós somos fiéis ou não. Que é ser fiel? Você entendeu algo na palavra. Não foi uma coisa mais ou menos, não. O Espírito Santo teve um trabalho para fazer você entender. Talvez quantas vezes você leu a Bíblia e do apressado e não prestou atenção.
O demônio estava ali, não pode entender. Chefinho, manda mais um ajudante aqui, porque ele não pode entender. Se ele entender, ele vai pisar na nossa cabeça, ele vai ser liberto. Então aí Deus fez você entender, trabalhou de uma maneira bonita que você entendeu. Eu recebi um testemunho, não, vai estar aqui hoje o testemunho. Você vai ver na novela da vida real. Só vou dar um toquezinho. Assista daqui a pouquinho, senão você não vai ficar aguçado para saber. Tem um recado para você. Depois da novela eu comento com você. Aí diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então Deus está olhando, no meio de todo mundo. Gente que só quer saber de fazer falcatrua, passar os outros para trás, tomar alguma coisa, mentindo, enganando. Outros que estão, Deus, o que eu faço? Eu preciso ser usado por ti. E Deus dá uma revelação, Ele vai e faz. Porque o fiel cumpre, o infiel não cumpre. Você entendeu? Entendi. Vai fazer? Vou decidir, né? Ele não vai fazer, não. Ele não quer falar que não vai. Mas tudo que Deus te mostrar, assuma. Porque Ele é o ser que criou todas as coisas do nada. Ele sabe por que está falando com você. Você pode estar num perigo assim de cair no abismo. Deus usa aqui, usa colar, usa ali e você não presta atenção. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo. Oh, valeu a pena. Se você for fiel, você vai estar com Ele. E se não for, não vai. Se não é exato. Também os infiéis não estão. Na hora que Deus mostra e você não assume, Ele fala com você e você deixa para depois, você está se desligando dele naquele assunto. Você não está com ele naquele assunto. E só Ele sabe se aquele assunto seria o que faria você uma pessoa vitoriosa. Na novela você vai gostar, você vai prestar nessa atenção. Ele viu isso então, eu não posso falar, senão acabou. O outro já foi, quer dizer, contava o filme todo, né? Mas eu não quero contar não, só você vai assistir. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para quê? Para que estejam comigo, eu quero estar com Ele. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Oh, verifique seus caminhos, se o seu caminho não é reto, não é perfeito, se você não está fazendo o que Deus quer, você não vai servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Davi, vem cá, o pessoal está puxando o fôlego hoje, hein? Agora você vai ter que cantar uma música alegre aqui para todo mundo aqui se alegrar, não sei qual. Você sabe que aquele autor que escreveu aquela da Bolsa de Valores que você canta, ele estava em casa com a esposa e ela me contou, disse, missionário, na hora que o senhor falou, o meu marido começou a chorar. Aí o senhor disse assim, tomara que Deus te dê outras canções. Ele disse, amém, amém, Ele vai me dar. Que coisa bonita. E hoje é o quê? Missionário, já que nós estamos falando de a gente ficar perto de Deus, para o inimigo ficar com medo da gente, vamos declarar que o inimigo está debaixo dos nossos pés. E não sai, porque a Bíblia que diz isso. Em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Mas com meus pés, não, é Ele que pisa, Ele vai só usar você. É Ele que faz tudo. E o que Deus faz é perfeito, tá bom? Vai, prega a palavra, em seguida as pessoas são curadas. Eu estava com a voz diferente ali, que eu estava falando em inglês, quer dizer, é para eles entenderem. E depois a pessoa colocou a voz aqui. E Deus cura. E graças a Deus por isso. Nós vamos agora para Josué. Nós estamos fazendo um estudo de Josué. Eu vou voltar ao versículo 4 para enfatizar uma coisa certa aqui. Diz assim, o Israel ia atravessar o Jordão, mas o Josué disse para ele assim, que era o sucessor de Moisés, vocês vão olhar para a arca do Senhor, ela vai na frente de vocês, não podem se aproximar dela, vocês têm que deixar a arca ficar longe de vocês, 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros, presta atenção, se fosse nós, a gente tinha que estar aqui, olhar como fosse ali no Engabaú, daqui lá mais ou menos a distância, e tinha que ver a arca. E quem não enxergasse, tinha que ver, tinha que orar para ser curado. Mas quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que eles comeram do cordeiro, da carne do cordeiro, o sangue eles passaram nas portas para proteger do anjo da morte. A carne eles comeram, e que entre as suas tribos não havia um fraco, inválido e um doente. Deus curou todos eles.
Agora Deus dá uma prova para eles. Vocês têm que olhar, ficar longe da arca e têm que olhar. Por quê? Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, não podiam chegar, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. É assim que se faz com a palavra de Deus. Você tem que simplesmente olhar para ela, não importa se ela parece estar distante. Você tem que se esforçar. Seus olhos espirituais têm que vê-la. E você não pode se chegar a ela, mas ela vai ser vista por você. Ela que vai conduzir você à presença do Pai. Esse caminho nós nunca passamos nele. Está escrito aqui, pelo caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Quer dizer, a revelação que Deus dá para nós é para aquele assunto. A gente nunca teve aquela revelação. É dentro dela que nós devemos agir, do jeito que sentimos. Essa alegria eu não posso perder, essa direção não vou perder. Eu vou me chegar a Deus agora nessa palavra. E vou ser como Jacó, que lutou com o anjo a noite toda e prevaleceu. Essa é a minha bênção. É um caminho que nós nunca passamos. É um caminho novo, mas o Espírito de Deus vai nos ensinar a chegar e tomar posse da bênção, guardada à distância, porque nós não sentimos a palavra de Deus ainda. Quando Jesus vier buscar a igreja, aí sim, nós vamos estar na presença dele para sempre. Problemas não vai existir para nós. Daqui a trilhões de anos, nós vamos estar tão jovens quanto estivermos no dia que aceitamos Jesus, que fomos renascidos de novo. Então, prontos para fazer a vontade de Deus. Agora, no momento, a distância. Naquele dia, a distância era simbólica, 900 metros, para que eles pudessem olhar e saber, é por aqui que eu vou. Estou vendo a arca aí, é um caminho que nunca passaram, simbolizando o caminho da fé que temos que percorrer. Não podemos agora, não, mas uma vez eu orei e foi assim, tá bom. Mas o que Deus falou agora? Deus falou isso para mim. Então eu vou me exercitar, me fortificar e vou chegar onde eu preciso, que Deus vai me levar. Ele faz do A ao Z, do início ao fim. Nós temos que ir firmes, porque nós vamos conseguir. No versículo seguinte, ele fala sobre a santificação, que eu não vou falar agora, só ler para você. Diz Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aí ele diz o seguinte, no versículo 7, eu vou pular o 6. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. E quanto a mim e a você, é o dia da revelação. Se você vem à igreja toda semana, nesse dia, nesse horário, é o seu horário de encontrar Deus. Aí um dia está frio, está chovendo, está calor, não sei lá mais. Não, eu vou para a casa de Deus. Deus, hoje vai ser o dia da minha bênção. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero aprender. Eu quero ter direção para tomar posse da bênção. Isso você vai fazendo, você está fazendo uma campanha de oração para poder conseguir a sua bênção. Aí o dia que você não queria vir, talvez seja o dia que você não poderia deixar de vir, e você veio. Missionário, aquela palavra abriu meu entendimento e por ela eu sei o que eu vou fazer e Deus vai me abençoar. 7. E o Senhor diz a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, de toda a sua família, de todos os amigos. É o dia que Deus fala com você, que você sabe que falou, e você sai daqui parecendo que é um gigante por dentro desse corpo que você tem. Continuando: levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Isso eram os sacerdotes. E o povo seguia, pelo menos ali 900 metros de distância. É assim que nós seguimos a Cristo, olhando, nos esforçando, eu vou ter a bênção. Aí na hora que Ele vem, toca no seu coração, você se desmancha e recebe a cura em nome do Senhor Jesus. Amém?
Hoje tem bênção aqui, nós vamos orar daqui a pouco para Deus fazer essa maravilha. Na hora que orarmos, deixa eu lembrar você que existe 2 tipos de fé. Tem a fé natural, que nada vale para as coisas espirituais. E tem a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. A fé natural vale aqui no mundo, para a gente poder ser um vencedor, uma pessoa meiga, uma pessoa tal, vai ajudar a gente. Agora, a espiritual vem para quê? Para nós usarmos ela para o nosso próprio benefício. Quando oramos, não podemos duvidar daquilo que Deus falou. Se você ainda não está nesse ponto, Deus me ajuda. Eu sei que eu tenho que atingir esse ponto. Estou precisando. Se tem alguma coisa em mim que está atrapalhando, Pai, coloca o teu X ali para essa coisa desaparecer. Eu quero sair mudado de vida. E Deus então vai lhe ajudar em nome de Jesus.